Olá, bem-vindos à nossa conversa de hoje. Vamos explorar um lugar, talvez não tão famoso assim, sabe? Mas que tem ecos de uma história bíblica bem conhecida. Manedã. Isso mesmo. Aparece pouquíssimas vezes na Bíblia, lá no livro de Juízes, mas está conectada a ninguém menos que Sansão. Exato. Uma figura gigante, né? E o lugar em si é um mistério. Pois é. Nossa base para essa exploração hoje é um artigo bem detalhado do site teológico.clube. Foi escrito pelo Diego Pereira do Nascimento. Um ótimo artigo, aliás. Sim, e a nossa missão aqui é, vasculhar o que esse artigo nos conta sobre Manedã. De onde veio, qual que é a ligação exata com Sansão, que papel teve na história da tribo de Dan e, bom, por que desapareceu do mapa. Ok, vamos mergulhar nisso. Vamos lá. E é uma investigação fascinante, sabe? Justamente porque as pistas são poucas. É como montar um quebra-cabeça com peças faltando, o que, para mim, deixa tudo mais intrigante. Com certeza. E como o artigo já aponta logo de cara, o próprio nome do lugar, Mané-Dan, já nos dá uma dica, um excelente ponto de partida sobre a origem ou o propósito inicial daquilo ali. Interessante isso, começar pelo nome. Manedã. Soa quase como um código, né? O que a pesquisa que o artigo apresenta descobriu sobre significado? O que quer dizer? Então, o artigo vai direto na raiz hebraica. O nome combina machané, é mané, que significa acampamento. Acampamento. Isso, acampamento. Combinado com Dan, que é o nome da tribo. Então, literalmente, a gente tem acampamento de Dan. Nossa, acampamento de Dan. E o que é fascinante aqui não é só a tradução literal, né? Mas o que isso sugere sobre a natureza do lugar. Faz sentido. Talvez não tenha começado como uma cidade planejada, com muros, praças, aquela coisa toda. Mas como algo mais fluido, talvez. Um ponto de encontro temporário, quem sabe um posto avançado militar. Ou mesmo o primeiro assentamento da tribo naquela área específica. O nome pode carregar essa memória, sabe? Uma origem mais rústica ou até meio militarizada, refletindo um período de estabelecimento, de instabilidade. Acampamento de Dan. Nossa, isso já pinta um quadro bem diferente de uma cidade estabelecida, né? E faz sentido pensar em algo mais temporário ou militar naquele período dos juízes. Exato. E como isso se encaixa na história da fundação? O artigo menciona uma coisa curiosa. Mané-Dan não está naquela lista de cidades que a tribo de Dan deveria herdar, lá no livro de Josué, aquele que fala da divisão inicial da terra. Precisamente. Essa ausência na lista de Josué é uma pista importante que o artigo destaca bem. E o que isso sugere? Bom, sugere fortemente que Mané-Dan surgiu depois daquela fase inicial de conquista e divisão territorial. A interpretação da fonte é que provavelmente começou como um assentamento modesto, sabe? Uma vila rural. Uma vila... Fundada talvez por membros da tribo de Dan que se estabeleceram ali. E possivelmente com gente da tribo de Judá também, porque as fronteiras tribais naquela região eram meio fluidas, né? Eram próximas. Entendi. E como a gente imagina uma vila rural naquela época, nesse contexto de acampamento? O que o artigo diz sobre a estrutura física do lugar? Tinha muro, essas coisas. Olha, com base na falta de menção a defesas nos textos bíblicos e também no perfil típico desses assentamentos menores da época, a fonte sugere que Mané-Dan era muito provavelmente desprotegida. Ah, então nada de muralhas. Nada de muralhas imponentes, torres de vigia, nada disso. Essencialmente, devia ser um conjunto de casas, talvez algumas estruturas comunitárias simples assim, abertas para o campo. Nossa, bem vulnerável então. Exatamente. E isso, claro, a tornava inerentemente vulnerável. Viver ali significava estar exposto, uma realidade comum para muitas comunidades agrícolas fora dos grandes centros fortificados, né? Na Idade do Bronze final, início da Idade do Ferro em Canaã. Entendi. E essa vulnerabilidade, esse é um fio que vai percorrer toda a história do lugar, como a gente vai ver. Essa imagem de vulnerabilidade torna ainda mais curioso o fato de ser o lar de uma figura tão associada à força como Sansão, não é? Pois é, contraditório, né? Totalmente. O artigo confirma que ele viveu lá depois que a família saiu de Zorá. E é aqui que fica realmente interessante.
A gente sabe por que eles se mudaram para um lugar aparentemente menos seguro. Então, o texto bíblico em si não dá o motivo, e o artigo é bem cuidadoso em apontar isso, sabe? Ele não inventa. Certo. Levanta hipóteses, claro, baseadas no contexto da época. Talvez o pai de Sansão, o Manoá, tivesse oportunidades de trabalho ali, ou talvez buscassem terras melhores para cultivo. Pode ser. Ou simplesmente era parte daquela dinâmica de movimentação de gente que era comum na época. Mas assim, são especulações. Entendi. O fascinante mesmo é pensar no Sansão, crescendo ou vivendo parte da vida adulta dele nesse acampamento de Dan, né? Um lugar com o nome de provisório, mas onde uma família acabou fincando raízes por um tempo. E essa estadia pode ter sido longa, né? Segundo o artigo. Sim, a fonte acha bem plausível que Sansão tenha vivido em Maaneda até assumir o papel dele como juiz. Nossa. Se for o caso, uma parte significativa da formação dele, talvez os anos logo antes daqueles grandes feitos que a Bíblia narra, aconteceram ali, naquele lugar. Faz sentido. E é crucial a gente lembrar o pano de fundo, né? O período dos juízes, não de um governo central forte em Israel. As tribos agiam com bastante autonomia. Uma bagunça organizada, talvez? Quase isso. E o conflito com os povos vizinhos, especialmente os filisteus ali na região costeira, que era próxima, era uma constante. Migração interna, busca por segurança, por recursos, tudo isso fazia parte do cenário. Tá. Então a mudança da família do Sansão, mesmo para um local talvez vulnerável como Maanedã, se encaixa perfeitamente nessa dinâmica. Um tempo bem turbulento. Entendi. Então, Maenedã foi mais que um ponto no mapa, foi um cenário formativo para o Sansão nesse contexto todo de instabilidade. Mas o lugar também teve um papel coletivo para a tribo de Dan, né? Não foi só sobre o Sansão. Não, de jeito nenhum. O artigo aborda a questão da expansão territorial deles. Como foi isso? Sem dúvida. O artigo contextualiza bem a situação da tribo de Dan. Eles estavam, assim, numa sinuca de bico. Como assim? A área que foi originalmente designada para eles, na divisão da terra, mais perto do litoral, era justamente onde os filisteus estavam se fortalecendo muito. Os danitas não conseguiam se impor ali, sabe? Estavam sendo pressionados. Entendi. Apertados. Exato. Qual foi a solução? Procurar outro lugar. E aí entra aquela história famosa dos espiões que foram enviados de Zorá e Estaol, cidades vizinhas ali de Maenedã, para achar um novo território. Ah, a história dos espiões que encontram Laís lá no norte, lembro disso. Uma cidade descrita como pacata, isolada, basicamente um alvo fácil, né? Isso. Um alvo perfeito, na visão deles. Mas como Maenedã se conecta a essa expedição toda? Pois é, qual a ligação? Aqui a gente vê Maenedã assumindo um papel estratégico crucial. O artigo ressalta isso. Depois que os espiões voltaram com aquele relatório super animador sobre Laís, olha, eles vivem tranquilos, não tem ninguém oprimindo, estão longe dos sidônios, não tem alianças. O cenário ideal para uma invasão. Perfeito. Aí a tribo de Dan mobilizou uma força militar. 600 homens armados. E qual foi o ponto de partida? Ou, pelo menos, a primeira parada logística importante dessa campanha militar? Deixa eu adivinhar. Maenedã. Justamente. Maenedã. O texto bíblico diz claramente que eles subiram e acamparam em Maenedã. Ah, então o acampamento de Dan serviu literalmente como acampamento para essa força expedicionária. Faz todo sentido com o nome agora. Exatamente. É como se o lugar estivesse cumprindo seu propósito original naquele momento histórico, sabe? Nossa, que interessante. Serviu como ponto de reunião, talvez de organização final, antes daquela longa marcha para o norte. A fonte detalha como essa parada foi um passo logístico vital para a campanha. E deu certo, né? Deu muito certo. Laís foi conquistada sem muita dificuldade, como eles previam, e foi renomeada para Dan. Virou o principal centro da tribo lá no extremo norte de Israel. Uau! Se a gente conecta isso ao quadro geral, essa expedição, com essa parada estratégica em Maenedã, representou uma mudança drástica para a tribo. Permitiu que eles escapassem da pressão filisteia lá na Cefelá e estabelecessem um novo lar bem longe da região original. Então, Maenedã, mesmo sendo pequena, talvez vulnerável, foi um pivô nesse momento decisivo para a história da tribo. Impressionante mesmo como um local modesto pode ter tido um papel tão significativo num evento de grande escala para toda uma tribo.
Mas essa proeminência, pelo visto, foi meio passageira, né? O artigo aponta que, depois desse período dos juízes, Maenedã simplesmente some dos relatos bíblicos. Não se fala mais. É verdade. Após as narrativas de Juízes, silêncio total. A conclusão mais lógica, e é que a fonte apresenta, é que a cidade foi, em algum momento, abandonada. Abandonada. Sim. O artigo sugere que isso provavelmente aconteceu durante a transição para a monarquia, talvez ali nos reinados de Saul, de Davi. O cenário político e militar em Israel estava mudando muito rápido. O poder estava se centralizando e os conflitos com os filisteus se intensificaram, viraram guerras em larga escala. E o motivo desse abandono, imagino que tem a ver com aquela vulnerabilidade que a gente falou antes, né? A falta de muros. Precisamente. A fonte aponta o dedo direto para isso. Os constantes conflitos na região da Safelá. Aquilo era basicamente a linha de frente entre israelitas e filisteus. Uma zona de guerra, praticamente. Exato. Para uma vila aberta, sem muralhas, como Maanedã provavelmente era, a vida ali deve ter se tornado insustentável. Imagino. O artigo levanta a hipótese, que me parece muito plausível, de que a insegurança crônica, o medo constante de ataques, de saques, a instabilidade geral, levou os habitantes a procurarem refúgio. Foram para cidades maiores, mais bem fortificadas, talvez nas montanhas ou em outros centros mais seguros. Faz sentido, é uma questão de sobrevivência. Com certeza. E isso levanta uma questão importante sobre a dinâmica populacional em zonas de conflito na antiguidade, né? Os assentamentos menores, mais expostos, são frequentemente as primeiras vítimas. Eles se esvaziam à medida que as pessoas buscam segurança. Mesmo que isso signifique largar suas terras, suas casas. Triste, mas real. O abandono de Maanedã seria um exemplo micro dessa macro tendência histórica. Um pequeno retrato do que acontecia. Faz todo sentido. É fácil a gente falar em abandono, mas imaginar as famílias inteiras tendo que deixar suas casas, suas terras, por causa da violência constante. Isso dá uma dimensão muito humana para essa história, né? Sem dúvida. Tira do abstrato. E quanto à localização exata? Se foi abandonada, encontraram as ruínas. O artigo diz que é incerto, né? Que não se tem certeza. Exato. A localização precisa ainda é um debate entre arqueólogos e estudiosos da Bíblia. A fonte nos situa geograficamente com base nas pistas do texto, perto de Zorá e Estaol, a oeste de Kiriat Jearim. Tá. Isso coloca o lugar firmemente na Cefelá, aquela zona de colinas mais baixas, onduladas, entre a planície costeira dos filisteus e as montanhas da Judéia, uma área que o artigo descreve como fértil, boa para agricultura, com vegetação mais baixa. Um cenário bem compatível com as histórias do Sansão que se passam por ali. Certo. Mas existe alguma candidata mais forte a ser as ruínas de Maanedã? Alguma escavação que se encaixe melhor? Olha, o artigo menciona uma proposta específica que alguns estudiosos defendem. São as ruínas de um sítio arqueológico chamado Ermá, às vezes escrito como Kirbet el-Ermá. Erma. Isso. Esse local fica a uns 5 quilômetros a leste da localização tradicional de Zorá, ali no Vale de Sorek. É uma área que se encaixa geograficamente e tem vestígios de ocupação antiga ali. Então, pode ser lá. Pode. No entanto, e aqui entra a cautela da fonte, que eu acho importante, essa identificação não é um consenso. De jeito nenhum. Ah, tem problemas. Tem um problema levantado por alguns pesquisadores, é que Erma estaria muito próxima do território que era historicamente controlado pelos filisteus. Isso cria um certo atrito com algumas interpretações do contexto bíblico. Tipo, seria o acampamento de Dan tão encravado assim na esfera de influência inimiga? É uma questão válida. Entendi a dúvida. Então a fonte conclui de forma bem honesta que sem dados geográficos mais precisos na Bíblia ou sem evidências arqueológicas irrefutáveis, tipo achar uma inscrição com o nome Maanedã, o que seria incrível, mas improvável. Seria prova definitiva. Exato. Sem isso, é impossível confirmar ou negar categoricamente se Erma é Maanedã. O mistério continua. É fascinante esse trabalho de detetive histórico, né? Mesmo quando as respostas definitivas escapam. Então, o que tudo isso significa? Deixa eu ver se entendi bem, recapitulando nossa exploração baseada na fonte. Vamos lá. Maanedã, o acampamento de Dan.
Provavelmente uma vila rural, vulnerável, fundada depois da conquista inicial, ganhou notoriedade como lar temporário de Sansão. Isso. Teve um momento ali de importância estratégica, servindo de base para a expansão da tribo de Dan para o norte. Exatamente, um ponto crucial. E, por fim, parece que sucumbiu à pressão dos conflitos regionais, principalmente com os filisteus, e foi abandonada, com sua localização exata ainda perdida no tempo. Acertei? Perfeito. Resumo excelente. E o que eu acho notável, sabe, seguindo a linha de raciocínio do artigo, é como, mesmo um local com tão poucas menções no texto bíblico, pode abrir uma janela tão rica para a gente entender o passado. Verdade. O estudo de Manedan nos oferece vislumbres bem concretos da vida no período dos juízes. Os padrões de assentamento, vilas abertas, convivendo com cidades fortificadas, as dinâmicas tribais complexas com pressões por território, migrações forçadas, como a de Dan. Aquela coisa toda que a gente falou. Exato. E o impacto devastador e muito real dos conflitos na vida cotidiana das pessoas comuns, levando ao abandono de lares, de comunidades inteiras. E, claro, nos lembra sempre dos desafios e dos limites da pesquisa histórica e arqueológica, né? Quando as fontes são fragmentadas e a evidência material é ambígua ou ainda não veio à luz. Cada fragmento de informação se torna precioso nesse cenário. É uma pequena peça que ajuda a montar um mosaico muito maior e mais complexo daquela época, né? Isso me deixa com uma reflexão final aqui. O artigo enfatiza muito a provável falta de defesas e a localização na Cefelá, essa zona de atrito constante com os filisteus. Sim, a vulnerabilidade. Pensando nisso, como seria realmente viver em Manedan no dia a dia? Não só durante os grandes eventos, mas na rotina. Essa sensação de viver num acampamento, talvez, sempre um pouco improvisado, sabe? Sob a sombra constante da ameaça vizinha, mesmo antes dos feitos de Sansão elevarem a atenção geral. Que tipo de resiliência, ou de medo, ou talvez de normalidade adaptada, isso forjava nas pessoas que chamavam aquele lugar de lar? Boa pergunta. É um pensamento que tenta conectar esses fatos históricos, às vezes meio distantes, a uma experiência humana que a gente pode pelo menos tentar imaginar, né? Como era ser gente comum ali naquele tempo e lugar. Uma ótima reflexão para a gente terminar. Traz a história para perto,